Olá, pessoal! Hoje é o último episódio do Som do Corpo do ano de 2021 e eu tô super feliz por fechar o 42º episódio do Som do Corpo. Ano de 2020 ele foi criado, 2021 todo firme e forte, com episódios super interessantes e convidados incríveis. E ano de 2022 batendo a nossa porta, claro, com projetos novos. Tem um projeto super bacana para o Som do Corpo, que eu fico já super curiosa de saber o que vocês vão achar. Mais movimento ainda para o Som do Corpo. Eu quero fazer aqui um agradecimento por tanto e por uma construção tão bacana desse podcast, que foi o que é um prazer para mim receber tanta gente querida, tantos convidados maravilhosos, tanta conversa boa, mas bota boa nisso, conversa que não dá vontade de parar, tanta gente bacana pensando sobre o corpo, que oportunidade reunir essa gente toda querida para que a gente possa refletir mais e juntos, né, criando essa rede ainda mais comunicativa, ainda mais de movimento e tão, como é que eu vou dizer, tão conectada mesmo. Então, a conexão é um desejo do Som do Corpo desde o início, né? Eu trabalho com movimento que conecta, aliás, eu uso o movimento para conexão. Então, claro, o Som do Corpo tem que falar sobre isso o tempo todo, né? Ele tem esse mote principal que é trazer mais conexão, trazer mais consciência, fazer a gente pensar sobre o quanto o corpo está presente em muitas instâncias diferentes, não só de forma figurada, porque a gente fala do corpo assim, simbolicamente, claro, a gente está aqui, né, realizando essa vida através do corpo, né? Mas é muito interessante, volta e meia eu escuto as pessoas falarem assim, mas você que trabalha com o corpo, tudo bem, mas eu não trabalho com o corpo. Como não trabalha com o corpo? Você vive porque você tem um corpo, você está aqui, na verdade, né, na Terra, encarnado porque há esse corpo para a gente transitar para lá e para cá, trabalhando ou não com ele, usando o movimento de forma profissional ou não, a gente trabalha com o corpo, a gente usa o corpo o tempo todo. E é sobre esse uso que a gente quer falar, que a gente quer o tempo todo refletir e quer dar uma ênfase maior e mais ampla. Então, eu quero trazer hoje um exemplo de uma aula que eu dei há um tempo atrás para uma aluna, uma aula de Alexander. E ela me contou rapidamente que estava deprimida, assim, entrou nesse processo, né, de me contar durante a aula que estava muito triste. Triste porque tinha perdido uma pessoa muito próxima da família que ficou doente ao longo de alguns meses. Desse tempo, aliás, ela já vinha doente, mas desse final de tratamento, uma doença terminal, ao longo dos 8 últimos meses ela teve do lado, mas ficou extremamente cansada. Ficou tão cansada, tão exaurida de tanto se dedicar àquele cuidado, que acabou se afastando por uma semana. E nessa uma semana que ela se afastou, infelizmente houve o falecimento e essa pessoa se sentiu extremamente culpada de ter ficado tanto tempo ali do lado, mas naquela semana ela não podia, ela tinha se afastado exatamente porque precisava se recuperar desse tempo todo. E aí ela se encheu de culpa, além do próprio luto, ela ficou extremamente culpada por não estar presente nesse momento de despedida. E aí começou a deixar de ver tudo aquilo que ela tinha feito ao longo desses 8 meses, para só pensar naquela uma semana onde houve o desligamento dessa pessoa querida e que ela não estava presente. Achou que tinha sido um capricho dela ter ido para casa para descansar. Como é que ela não estava ali presente naquele momento, que era o mais importante? Então eu comecei a trazer umas reflexões para ela sobre exatamente olhar muito mais ou valorizar muito mais aquilo que ela tinha deixado de fazer e não dar valor a todo o tempo que foi muito maior dedicado, o tempo de presença dela
ao lado dessa pessoa. E aí ela começou a dizer que isso era um padrão para ela, que ela então reconhecia isso como uma forma de funcionamento, porque ela tendia sempre a não valorizar aquilo que ela fazia, aquilo que ela poderia fazer, que ela podia fazer, que ela teria disponibilidade para fazer, ou mesmo fazia, porque ela achava que aquilo não era mais do que obrigação dela. Se ela tinha disponibilidade, por que não fazer? Qualquer pessoa poderia fazer, mas ela fazia. E então ela não valorizava porque aquilo já estava tão, sabe aquilo que está tão perto de você que você não enxerga? Então está assim do seu lado, mais do que isso, é como se você estivesse esquecendo aquele óculos, sabe? Que você tá no seu rosto, você fala, gente, cadê o óculos que estava aqui? Aí você de repente bota a mão no rosto e fala, ah, tá aqui. Então ele está tão perto, mas está tão dentro que você não valoriza exatamente por essa proximidade. E aquilo que está muito distante, aquilo que ela não conseguiu fazer, que ela não foi capaz de fazer, né, por motivos diferentes, era aquilo que a fazia sentir culpa e a fazia se sentir menor. Então, não merecedora daquilo tudo que ela sentia por essa pessoa. E aí ela reconhecendo esse padrão, a gente conseguiu passar um pouquinho desse lugar, trazer à tona mesmo, trazer a consciência e entender a partir dessa conversa o quanto que, sendo um padrão de repetição, aquilo trazia ela para um lugar onde ela se reconhecia ali. Por isso, a depressão para ela era sempre uma coisa recorrente, cíclica mesmo. Ela, em alguns momentos da vida, né, se sente melhor, mais fortalecida, mas volta para esse lugar de repetição. Obviamente, não só por esse padrão, mas tudo isso é um conjunto de padrões que vão se apresentando e se construindo juntos, né? E aí, sim, se a gente pega esse como um padrão de repetição, ele pode ser muito já valioso nesse processo, porque quando a pessoa olha para aquele, se reconhece novamente naquele lugar de menos-valia ou de não valorizar aquilo que ela tem para dar, ela vai para o seu oposto, que é valorizar aquilo que ela não é, aquilo que outra pessoa é, mas que ela não é, aquilo que o outro tem, mas que ela não tem, ou seja, esse sentido de comparação, esse parâmetro de comparação que faz com que ela valorize o outro, valorize o que o outro faz, mas ao mesmo tempo desvalorize aquilo que ela é, se sinta menor e se sinta diminuída em relação a isso que ela é. E aí eu trouxe uma imagem muito que na hora veio para que eu ilustrasse aquilo tudo que ela estava trazendo para mim, que a gente estava abordando ali durante o trabalho de Alexander. Eu trouxe uma imagem para ela no sentido dela pensar nos seus corpos outros. A gente tem um corpo físico, tem um corpo mental e tem o corpo emocional. São três corpos, porque eles estão presentes no dia a dia da gente de várias maneiras diferentes. Mas nessa situação em especial, eu perguntei para ela: que corpo parece para você ser o que está em mais evidência, o que está na frente dos outros dois? Tem um aí que está mais na frente. Que corpo é esse? Ela na hora falou: é o meu corpo emocional. Ele está na frente, está me fazendo me sentir triste. Eu estou sofrendo, o que eu tô sentindo aqui é um conjunto de sentimentos que me bota para baixo. E eu perguntei, e os outros corpos? Ela estão muito lá para trás, estão muito distantes desse corpo emocional. E aí eu sugeri, falei, bom, e se a gente fizesse uma brincadeira de trazer esses corpos, o físico e o mental, um pouco mais para perto desse corpo emocional? Se o corpo emocional também precisar recuar,
para que ele chegue mais perto dos outros dois, a gente também pode usar isso como estratégia. Como? Se acalmando um pouco. Se acalmar um pouco esse tanto de sentimento que transborda, será que a gente não consegue andar umas casas para trás nesse jogo de tabuleiro e aproximar esse corpo emocional dos outros corpos e fazer com que esses três corpos possam, num rápido momento, ficarem lado a lado, um do lado do outro, ou um bem juntinho ao outro? E ela gostou da imagem e imediatamente eu pude perceber um resultado. Esse resultado foi a estrutura da calma. É como se ela conseguisse pensar melhor, e aí esse é o campo mental, como se ela conseguisse naquele momento de integração, pensar melhor sobre aquilo que estava acontecendo, aquele desequilíbrio que estava sendo posto ali para ela, e também o corpo físico que estava sendo judiado, né? Estava sendo ali sobrecarregado com tanto sentimento de menos-valia e que estava colapsando também, não estava com energia o suficiente para se fazer presente. Ele estava deslocado, abandonado, anestesiado, vamos dizer assim. E aí ela gostou da imagem, essa estrutura da calma se fez presente, e aí mudou, é como se tudo mudasse rapidamente. Ela fez teve inúmeras percepções dessa relação, que ela faz com ela mesma, podendo o que ela antes estava trazendo num discurso, dizendo que ela não se fazia de vítima, não reclamava de nada, ela não era, inclusive ela tem, né, uma certa aversão pelas pessoas que se fazem de vítima, que reclamam da vida. Ela sempre é a pessoa que traz no seu discurso um contraponto. Então, se uma pessoa reclama da vida que tem, ela traz exemplos de outras pessoas, de situações que são muito piores. E por que que aquela pessoa tá reclamando, então? É só olhar para o lado, né? Então, ela trouxe isso como exemplo. Como é que as pessoas podem se fazer de vítima e se tem tanta gente numa situação muito pior, extremamente pior, então não cabe isso. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela foi chegando à conclusão de que esse discurso, isso era um discurso que ela defendia firmemente, mentalmente, mas que verdadeiramente ela estava, sem reclamar, se fazendo de vítima para ela mesma. Então ela se sentia vitimada, ela se sentia diminuída em relação a tudo aquilo que ela não conseguia elaborar, não conseguia trazer para expressar, porque é através da expressão, seja ela verbal, em palavras, ou emocional, né, na forma de colocar e elaborar o que se sente, e também corporal, é através dessa elaboração que a gente transpassa processos. A palavra, o movimento, a sensação fazem com que a gente divida com os outros corpos aquilo que está concentrado num só campo, num só corpo, para que os outros também possam fazer esse acesso e possam fazer o seu equilíbrio dinâmico, para que a gente possa trazer tudo para a consciência, ou o que for possível ser trazido para a consciência, e aí sim a gente vai despertando todo um movimento interno que é muito interessante, gente. Um movimento interno que é confiar na potência que a gente tem. Confiar no que a gente sabe que tem que fazer. Várias vezes eu perguntei para ela, mas você sabe como é que você sai dessa situação? Como é que você, em outros momentos, saiu da sua depressão? E ela tinha sempre um discurso
assim, bem mental, né? Ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mas entre o ter que fazer e o fazer, de novo, há um hiato importante, há um espaço que às vezes parece intransponível, né? Porque a gente tem que realmente se colocar e criar energia, criar condição para isso e buscar ajuda para isso, claro, para se munir dessa dessa potência de mudança, porque verdadeiramente nós é que somos os detentores disso, né? Então, esses padrões, que são os padrões de repetição, esse, por exemplo, um padrão de repetição reconhecido ali por essa aluna, né? Trazido e reconhecido por ela, eles nos afastam da nossa natureza. Eles fazem com que a gente mergulhe em processos, e, claro, são processos que a gente reconhece, são processos que a gente viveu, né? Cada um vive em uma perspectiva, em uma intensidade diferente da outra, mas sim, todos nós reconhecemos isso. E aí a gente mergulha ali, se afasta dessa natureza potente e aí se priva de encontrar esse lugar de mudança, de detentores dessa potência para a mudança. Então, eu trouxe esse exemplo, o exemplo dessa aluna, que eu achei super interessante, com a imagem desses três corpos, que são três campos também, que dinamicamente podem se colocar lado a lado, não vão ficar sempre nesse alinhamento. É ilusão achar que a gente coloca e eles ficam. Não, eles não ficam, eles estão o tempo todo, um anda para frente, um anda para trás, dois para frente, um para trás, e assim nós vamos. Mas se essa escuta tiver mais também presente, eu tenho certeza que isso pode trazer uma rede de comunicação de você com você mesma. Só que a gente não fica nesse lugar, gente. A gente começa a tirar os coelhos da cartola à medida que a gente interage. Por isso essa expressão é tão importante. Não só a expressão, a elaboração, mas a troca, essa referência do que a gente tem fora, de quem fora faz a gente pensar o que a gente tem dentro. E é aí que a gente descobre a potência do que a gente tem dentro. Então não é incomum, depois de uma prática de movimento, a gente ficar, se sentir, as pessoas se sentirem realmente deslumbradas com essa potência, com essa liberdade que se acha e se encontra a partir disso, com um desenrolar de ideias que vem a partir do movimento, com o destravar de crenças limitantes que também pode ser chegado, percebido, entendido através do movimento. Também é um veículo, o movimento é sempre um veículo de investigação. Então, como não chegar a lugares a partir dessa troca tão profundos de nós mesmos, né? Então, esse foi um exemplo para a gente ver como numa aula da técnica de Alexander como uma aula foi o suficiente para trazer ali tantas questões importantes. Tem muitas aulas que a gente fala muito pouco, que a gente sente mais, percebe mais, toca mais. Tem outras aulas que são muito faladas, e essa fala é a expressão, é a elaboração, é a integração desses campos mental, emocional e corporal num ambiente super protegido e favorecido, porque ali todos os ouvidos estão para essa escuta. Assim como numa sessão de psicanálise, por exemplo, assim como numa sessão de psicoterapia. Então, também é assim num trabalho corporal que esteja afinado com essa linguagem. E a principal mudança, ou para que a mudança corporal possa acontecer, e aí eu estou falando corporal, mas ela pode ser também emocional, ela pode ser uma mudança de padrão, ela primeiro tem que acontecer no cérebro.
Então, quando eu falo cérebro, eu não estou falando de mente, eu estou falando de conexão neural, estou falando dessa rede neural. Então, de novo, eu vou dar aquele exemplo da trilha. Eu tenho trilhas muito estabelecidas, todos nós temos, aquelas trilhas que são os nossos padrões. Essas trilhas foram tão percorridas durante tanto tempo que não nasce mais nenhum tipo de vegetação ali. Você não precisa limpar essa trilha mais. Porém, quando você quer desbravar uma nova trilha, você precisa abrir uma picada. Você precisa ir nesse lugar com a sua ferramenta adequada para abrir essa picada enquanto você percorre. A gente sabe que se você quer chegar de um ponto ao outro, você precisa abrir essa picada de um ponto ao outro. Isso nesse primeiro processo. Nos dias seguintes, você precisa percorrer essa trilha. Você precisa ir novamente nesse lugar para que você garanta que ali não vai nascer uma vegetação tão rapidamente que feche esse caminho. Se você for do início até o meio, não é suficiente. Você tem que ir do início até o fim, você tem que ir de um ponto ao outro. Você precisa criar as suas estratégias para fazer esse caminho, de um ponto ao outro. Se você passar uma semana sem percorrer esse novo caminho, ele vai fechar, enquanto os outros que você passou a vida inteira percorrendo nunca vão se fechar. Então, qual é, a natureza desse processo? Se você fechou um caminho, você volta para aqueles que já estão abertos. Daqui a pouco você passa em frente e nem sabe mais aonde era aquela trilha que você abriu. Então, quando a gente quer mudança, a gente precisa abrir a trilha e a gente precisa ser persistente, percorrer essa trilha de forma disciplinada, de forma frequente, porque ela vai se manter aberta enquanto você fizer isso. Ao mesmo tempo que a outra vai sempre estar disponível para você. Aí a gente começa a fazer escolhas. Que escolhas? Que trilha você quer pegar? Que caminho você quer percorrer? Você quer ir naquele habitual, onde não nasce mais vegetação? Ou você quer experimentar, ou mesmo abrir novas trilhas ainda? Então, essa mudança para o campo emocional, para o campo mental e para o campo físico precisa ser percorrida, precisa ser investigada, pesquisada, desbravada. Então, aquele bichinho que a gente quer cultivar, que é o bichinho da curiosidade, entra ano e sai ano, a gente renova esses votos cada vez que o ano nasce novamente. Como a gente alimenta esse bichinho da curiosidade, da vida, para que a gente se sinta no novo ano que entra mais disponível, mais aberto, mais aberta, mais inteiro para esses novos processos, para o novo. Quando a gente fala do novo normal, depois da pandemia, eu posso, assim, perguntar, que novo? A gente está vivendo um mundo que a gente nunca viveu antes, né? Depois da pandemia, a gente já está fazendo tantas coisas que a gente nunca fez antes, a gente já está trabalhando diferente, a gente já está pensando diferente, a gente já está sentindo diferente, a gente já mudou, todo mundo já mudou. E seguimos nessa mudança. Então não tem um novo normal. Vamos tirar esse normal daí. Tem um novo mundo, um novo ano que vai entrar cheio de coisas que a gente vai precisar enfrentar, cheio de novas trilhas que a gente vai precisar abrir, mas que a gente vai também precisar se encher de coragem para poder olhar de frente para todos esses desafios, né? Já que durante todo esse processo de 2020 e também 2021, a gente foi pego um pouco de surpresa, tendo que dar jeito de seguir em frente, seguir adiante,
da melhor forma possível, se protegendo, se cuidando, se conscientizando e encontrando estratégias, né? Então, a história se resume às trilhas neurais, a esse universo de plasticidade e de adaptabilidade que a gente o tempo todo tem que valorizar e tem que construir e tem que pensar que é nessa rede que a gente vai adiante, que é a partir dessa rede que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente pensa coisas diferentes e que a gente pode se abrir para o novo, que não é o novo normal, mas é o novo que vem para mudar a vida de todo mundo. Então, eu desejo que vocês tenham um novo ano, um ano de 2022, com muita saúde, com muito amor, com muita alegria, com muitos desafios, mas que esses desafios sejam todos transpostos, que eles sejam é, curados, que eles sejam contornados, que eles sejam desbravados para que todo mundo possa crescer, possa virar adulto, mesmo os adultos, mesmo os muito adultos, possam virar mais adultos no sentido de olhar para as nossas crianças internas, de valorizar o que a gente tem, de realmente sermos adultos conscientes, generosos, gentis, que esse 2022 traga a mudança que a gente precisa realmente fazer internamente. Ou, melhor, como dizia Buda, a mudança que a gente quer para o mundo, que a gente possa realizar nesse ano de 2022. 2022 nos aguarda, cheio de novidades para a gente, e o Som do Corpo também. Ano que vem a gente se vê por aqui e eu espero vocês. Muito obrigada.